Hello, dear students! Welcome! Bem-vindos, meus caros estudantes, aqui para a nossa aulinha de revisão aí do conteúdo, e depois você vai fazer aquela atividadezinha marota que a professora mandou, com os textinhos e interpretação. De novo, sim, Super Enem, Enem tá aí. Espero que vocês escolham o inglês, não é difícil o inglês. Tire dessa cabeça que o inglês é uma coisa difícil, vou para o espanhol, porque o espanhol parece com o português, porque o espanhol é mais fácil. Nem sempre, tá, pessoal? Às vezes o espanhol é bem mais difícil do que o inglês. Pelo menos eu acho o espanhol bem mais difícil do que o inglês. Aí você vai falar, professora, mas você é professora de inglês, né? Lógico, você vai achar o espanhol mais difícil. Não, é porque o inglês, ele realmente não é mais difícil que o espanhol é mais difícil. Então vamos lá para a nossa revisãozinha de conteúdo, para a gente poder fazer aí depois as atividades. Nossa aulinha aí de Super Enem. A última aula vocês fizeram um momento interativo, espero que vocês tenham conseguido fazer tudinho e que tenham gostado. Ali, ó, se liga no Enem, viu, pessoal? Se liguem no Enem, olha aí, vamos estudar, vamos estudar. E aí nós temos a Reading Tips, como eu falei na última aula para vocês. Vocês têm que focar sempre na leitura e na compreensão do texto, tá? Nunca na gramática isolada, certo? O que você precisa é compreender. O Enem quer saber se você sabe, você consegue compreender ali aquele texto. Ele não quer saber se você é bom na gramática, tá? Mas assim, claro, a gramática sempre vai te ajudar. Se você souber a gramática, né, você vai sempre contar com ela para poder ler o seu texto. Com certeza a gramática é importante. Mas o Enem, ele quer saber se você consegue compreender o texto. Então, para compreender, você precisa interpretar ali as palavrinhas que você conhece e consegue entender do texto. Então, ele sempre vai cobrar interpretação, mais do que gramática pura. Mesmo sem entender todas as palavras, você pode acertar sim a maioria das questões, se souber ler estrategicamente, tá? Se você souber ler estrategicamente... Opa! Professora, pelo amor, hein? Vou botar aqui a caneta. Você lê estrategicamente, você consegue sim acertar a maioria ou até todas as questões. Eu prefiro que você acerte em todas, com certeza. Vocês estudem aí, essa dica aí, de estudar link words, tá? Conectores e marcadores discursivos, porque eles aparecem muito nos textos. Sempre vai ter conectores e marcadores discursivos, sempre vai ter no texto da língua inglesa, que são as expressões que ligam palavras, frases e parágrafos, assim como no português em um texto, tá? No português a gente também tem esses marcadores, tá? Você pode ver aqui que a tradução, né, são esses marcadores e conectores de texto da língua portuguesa. E no inglês, claro, não é diferente, né? Como também é uma língua, você vai aprender também para poder entender ali dentro do seu texto, porque aparece bastante. Então, elas vão ligar ali as palavras, frases e parágrafos de um texto, estabelecendo relações entre as ideias, certo? Então, nós temos exemplo aqui de but, que significa mais, then, que significa então, because, que significa porque, que é justificando, like, que é como, so, é assim, while, enquanto, e instead of, em vez de, que dá essa ideia de contraste, certo, pessoal? Então, vou deixar vocês aí com essa revisãozinha aí para vocês fazerem as atividades agora, atividade de sala, e já já a gente volta para tirar as dúvidas, tá? E conferir as respostas. Bye, bye, see you. Já, já! Hello, welcome back! Voltamos agora aqui de novo. Vamos agora tirar nossas dúvidas aqui das nossas atividades. Temos aqui a questão número 1. Questão número 1 traz aqui uma tirinha, né? Um quadrinho, certo? Do Enem de 2023, pessoal. Então, o que ela está pedindo? Primeiro a gente lê o enunciado, né? Ao utilizar a expressão be ashamed if something were to happen to it, o pássaro, o que o pássaro o pássaro fala, viu? O pássaro tá falando na tirinha. O pássaro tá fazendo o quê? Letra A, retrata uma tentativa de aproximação.
Letra B, demonstra uma sugestão de alimento. Letra C, exprime uma sensação de vergonha. Letra D, revela uma ocorrência do passado. Ou letra E, expressa uma ideia de ameaça. Vamos lá, vamos saber agora. Né? Tá vendo aqui um cara vem, um salgadinho, como vocês podem ver, tá comendo, para, e aí fica com aquela cara ali parada, depois que o passarinho fala alguma coisa para ele. Então, vamos aqui ver o que ele tá dizendo, né? O passarinho fala, ele vai vindo, o passarinho fala assim, nice jacket. Professor, eu não sei o que é nice, mas jacket eu sei que é jaqueta. Então, ele tá falando da jaqueta do cara, né? E aí ele responde, o homem responde, thank you. Thank you, você sabe que é obrigado, tenho certeza. E aí o passarinho fala, be ashamed if something were to happen to it. Aí ele para assustado. E o pássaro continua, leave the chips. E aí o que ele quis dizer pro cara? Professor, eu não sei o que ele quis dizer em be ashamed if something were to happen to it. Ele falou do quê, pessoal? Ele falou da jaqueta, né? Com certeza ele elogiou, porque o cara aqui, ele falou que obrigado, né? Então ele elogiou a jaqueta aqui, ó. Jaqueta legal. Obrigado. Be ashamed if something were to happen to it. Aí ele para, olha a expressão dele, tá? Se você não entende a palavra, você vai entender a expressão, eu tenho certeza disso. E aí o pássaro fala, leave the chips. O que ele tá comendo? Batatinhas. Então, chips, você sabe o que é a batatinha, né? Então, ele fala o quê? Deixa as batatinhas. Alguma coisa ele falou para esse cara aqui e depois fez o quê? Ameaçou falando para ele deixar a batatinha. Então, qual é aqui, ao utilizar essa expressão be ashamed if something were to happen to it? O pássaro retrata uma tentativa de aproximação? Não, mais ou menos, né? Ele não tentou se aproximar, na verdade, ele queria a batata, né? Letra B, demonstra a sugestão de alimento? Não, porque ele não deu nenhuma opção de alimento aí. Letra C, exprime uma sensação de vergonha? Longe disso. D, revela uma ocorrência do passado? Não. E a letra E expressa uma ideia de quê? De ameaça. Porque ele falou alguma coisa para esse cara, olha a expressão do rosto. E aí depois ele fala, leave the chips, e o cara para e fica pensando. Então, com certeza, aqui ele está ameaçando ele. Tá, mas e aí, professor, o que foi que ele disse para esse homem? Ele falou assim, ó, seria uma pena se alguma coisa acontecesse com ela. Então ele fala, jaqueta legal, obrigada. Seria uma pena se alguma coisa acontecesse com ela. Deixa a batatinha. Entendeu? É um pássaro, né? O que ele pode fazer nessa jaqueta aí? É isso, essa é a graça. Então, nosso gabarito, letra E, expressa uma ideia de quê? De ameaça, ele ameaçou o cara para ele deixar as batatinhas. É isso aí, pessoal. Então vamos ali para a questão número 2, um textinho aqui, Enem de 2023. E aí vamos ver o que ele está pedindo. Nessa passagem de um clássico de Ernest Hemingway, o narrador, letra A, reclama do seu envelhecimento, letra B, manifesta seu contentamento, letra C, exibe sua sabedoria, letra E, lamenta sua condição, e letra D, lamenta sua condição, e letra E, anseia por sua partida. Vamos lá, o textinho aqui, mais ou menos, né? How little we know of what there is to know. I wish that I were going to live a long time instead of, olha aqui, marcador, ao invés de, olha, ao invés de, acabamos de ver, né? Long time instead of, eu sei que time você sabe que é tempo e long você sabe que é longo. Então, um longo tempo ao invés de going to die today because, porque I have learned much about life in these 4 days. Eu sei que você sabe que 4 é 4, né? Eu sei que você sabe os números. Days, eu sei que você sabe o que é dias. E life, eu tenho certeza que você sabe que life é vida. Para quem joga videogame, com certeza sabe. Então, more, days, né? More I think than more
I think then in all other time. Olha que tempo de novo. Other, de outro, né? I'd like to be an old man to really know. I wonder if you keep on learning or if there is only a certain amount each man can understand. Então, certain, que certo, né? Certa. Man, tenho certeza que você sabe que o man é homem, né? Man, homem, palavras conhecidas aí. I thought I knew so many things that I know nothing of. I wish there was more time. Então, aqui, mais tempo, tá? More time. I wish there was more time. Você estudou esse I wish aqui, tá? Você estudou essas condicionais aí, I wish, if, tá? Então, você vai ter aqui uma ideia de o que ele está falando. Ele está falando aqui long time, um tempo longo, ao invés de lá, porque continua, life, vida, 4 dias, outro tempo, tá? Homem, aí certamente, homem de novo, eu gostaria de mais tempo, de o quê? Mais tempo, que tivesse mais tempo. Então, ele está fazendo o que aqui? Ele está lamentando que a condição. Você não precisa ler tudo, você só precisa entender o que ele está falando, tá? E aí, só com essas palavrinhas aí, dá para entender já o que ele está falando. Então, ele está fazendo o quê? Ele está lamentando sua condição, tá, pessoal? Professora, eu não pode ter certeza, alguém aí pode estar pensando assim, mas eles assim, professora, olha o pinguinho de palavra que a senhora fez, a senhora tá achando fácil porque a senhora sabe inglês, mas mesmo se você fizer sozinho, você vai ver que dá para entender sim com essas palavras. É só pensar um pouquinho mais e juntar uma coisa com a outra, e eu tenho certeza que você sabe outras palavras aí desse texto, tá? Que eu tô só presumindo que você saiba. Se você souber só essas palavras, mesmo assim já dá para entender a questão. Vamos seguir aqui para esse texto bem grande aqui que eu coloquei, ó. Vamos ver o que ele está pedindo. De acordo com a reportagem publicada no jornal The Guardian, os adeptos de jogos eletrônicos podem ajudar os cientistas por terem... Então, ele quer falar o quê? Ele quer saber o que as pessoas que jogam jogos eletrônicos, no que elas podem ajudar os cientistas. Ela ajuda os cientistas por quê? Por terem habilidade em seguir regras. B, por terem a capacidade de reconhecer padrões. C, por terem interesse em estudar ciência. D, por terem talento para programar computadores. E, por terem desejo de contribuir para a humanidade. Então, de acordo com a reportagem, é uma reportagem, tá? Publicada no jornal The Guardian, os adeptos de jogos eletrônicos podem ajudar os cientistas por terem o quê? Então, vamos saber o que eles têm aí que pode ajudar os cientistas. Então, aí nós temos o título, Hall Online. Ah, tá. E só por isso aqui você já sabe que ele está falando de quê? As pessoas que jogam jogos eletrônicos, aqui os jogadores mais os cientistas. Então, é um texto sobre jogadores de videogames e cientistas, certo? Então, vamos voltar aqui. How online gamers are solving science's biggest problem. Então, aqui nós temos aqui, ó, como, né, os gamers online, que eu sei que você sabe que gamers é gamers, que a gente já usa essa palavra gamers, né, é uma palavra adotada. Online também, are solving science's biggest problems. Sei que você sabe que problems é problema e solving é resolvem, né, sciences os problemas da ciência, os maiores problemas das ciências. Então, on paper, games and scientists, então gamers e cientistas, tá? Make a bizarre union. Bizarre, eu sei que você sabe que é bizarro, tá? Bizarro. But in reality,
realidade, mas na realidade, there are two worlds. Eu sei que você sabe que two é dois e worlds é mundo. Dois mundos, tá? Aren't leagues apart. Leagues apart. Both involve solving problems. Olha aqui, pessoal. Resolvem problemas, tá? Os dois aqui, ó, leagues apart. Both envolvem problemas, resolver problemas. É o que eles fazem, né? Os cientistas resolvem problemas e os gamers também ali nos jogos. Within a given set of rules, tá? Com algumas regras. Genetic analysis. Aqui, ó, genética, tá? Análise. Eu sei que você sabe que é, né? Uma análise genética. Analysis, genetic, né? For instance, is about to find sequences and patterns among seemingly random clusters of data. Aí, pessoal, não entendi nada. Então, mas aqui, sequences, você sabe que é sequências, né? E among seemingly random clusters of data. Também não entendi nada aí depois, pessoal. Então, vamos continuar. Frame the analysis, aqui, ó. Análises as a pattern spotting game, jogo, né? Game, tá falando de um jogo. That looks like Candy Crush, ó. Você conhece o Candy Crush, né? Quem não conhece aqui o Candy Crush, né? Aquele joguinho lá famosíssimo que nasceu ali na era do Facebook, mas que muita gente joga até hoje. Eu jogo até hoje Candy Crush. That looks like Candy Crush and while aligning patterns and scoring points. Players can also be hunting. Players, né, jogadores, eu sei que você sabe, né? Players, points, pontos, scoring, que eu sei que você sabe que é o scoring ali, é que a gente usa muito essa palavra. Can also be hunting for mutations, ó, mutations, mutações, that cause cancer, que causa câncer, né? Que causa câncer. Alzheimer's disease or diabetes. Então, assim, só com essas palavras aqui, vamos ver se a gente consegue achar. Então, jogadores e cientistas, bizarro, né? Realidade, dois mundos, resolve problemas, análise genética, sequências, vamos ver aqui, mais análise, gamer, de game, né? Análise game, jogo, análise, jogo, Candy Crush, tá? Que é o nome do jogo, pontuação, jogadores, mutações causam câncer, mutações que causam câncer. Então, olha só, eles análises, tipo um jogo, tipo Candy Crush, tá? Parece com quem? Um jogo que parece com Candy Crush. Então, ele vai ver aqui o score de points, tá? Que é ali aquele... eu uso tanto score que eu até esqueci já qual é o nome que se dá em português para isso. Então, o score de pontos, tá? E os jogadores, mutações que causam o câncer. Então, você provavelmente vai entender que o que os jogadores fazem o quê? Procura mutações que causam o câncer de Alzheimer, o câncer e, aqui vírgula, Alzheimer também, que eu sei que você conhece, tá? E diabetes, tá? Então, eles vão achar ali, igual no Candy Crush, por mutações que causam Alzheimer, câncer e diabetes. Então, vamos ver aqui se a gente acha já aqui. A habilidade de seguir regras, ele até fala de seguir regras aqui, mas não é sobre isso, tá? A gente já viu só com aquelas palavras que não é sobre isso. B, capacidade de reconhecer padrões. C, interesse em estudar ciência. D, talento para programar computadores. E E, desejo para contribuir para a humanidade. Desejo contribuir para a humanidade. O que ele faz daqui? Ele procura por mutações, tá? Que causam o câncer, Alzheimer e diabetes. E uma coisa que parece o quê? Um jogo que parece o Candy Crush. Então, ele está procurando pelo quê? Padrões. Ele reconhece, ele tem essa capacidade de reconhecer
padrões, e muitos jogadores realmente têm essa capacidade, né? Porque a gente precisa procurar ali dentro dos jogos, fazer as estratégias e achar e reconhecer padrões. Então, seu gabarito é a letra B, capacidade de reconhecer padrões. E o resto do teste, professor? O resto do texto? O resto do texto deixa para lá, gente. Você já achou a resposta? Segue a sua vida. Vamos ali para número 4, a nossa última questão. Vamos ver o que ele quer. A expressão a capela caracteriza o ato de cantar sem o acompanhamento de instrumentos musicais. Então, a capela é o quê? Cantar sem o acompanhamento de instrumentos musicais. Cantar sem instrumentos musicais. A expressão big deal, usada com relação a esse tema, indica que... Então, ele quer saber o que essa expressão aqui indica. Big deal. Se você já conhece um pouco de inglês, você já sabe que big deal significa que você já mata essa questão só de ler as alternativas. Então, letra A, a atividade de cantar a capela é valorizada pelas comunidades acadêmicas. Letra B, os estudantes assinam acordos lucrativos para integrar em grupos a capela. Letra C, a universidade contrata estudantes para participarem de competições a capela. Letra D, os grandes talentos de Harvard fazem parte de grupos a capela. E letra E, os maiores grupos a capela estão localizados em Harvard. Então vamos ver aqui o que ele quer dizer. Ixi, já deu o gabarito aí sem querer. Vamos procurar o que? Big deal. Aqui, ó, big deal bem no começo. Então, a capela is such a big deal. Professora, e aí? Eu sei que a capela é cantar sem instrumento, beleza. Aqui nós temos o título, A Guide to Harvard a capela, um guia para Harvard a capela, certo? Então, a capela, eu sei que é cantar sem instrumento, is such a big deal. Não sei o que é big deal, professor, mas eu tenho que descobrir. On all college campuses. College campuses, aqui college, você pode achar que é colégio, mas college é faculdade, universidade, tá? Campus das faculdades. Mas ele segue a mesma linha, tá, pessoal? Segue o raciocínio aí. Então, você sabe que está dizendo aqui, está falando de universidade porque Harvard é uma universidade. Então, segue aí o raciocínio, que é o raciocínio mesmo. College campuses these days. I thought I'd write a post about what Harvard has to offer. Spoiler alert. Então, aqui sabemos que o spoiler, né, já sabemos o que é ali. E alert, né, spoiler, alerta de spoiler, a gente já sabe o que é isso, porque a gente vive no mundo digital. Many incredibly talented groups. Incredibly, eu sei que é inacreditável, professora. Talented, eu sei que é talentosos. E groups, eu sei que é grupos, então ele está falando aqui muitos grupos talentosos. There are so many groups. Grupos, we have a capella jams. Nós temos o que? A capela, aqui, alguma coisa de a capela, né? Você pode imaginar que é o que? Competição, né? De a capela. Fairly often. And it's always a good time. Good, bom, né? Time, tempo. To go hear the other groups perform. Então, aqui, só com esse pedacinho de texto, vamos saber aqui o que significa big deal. Ele falou alguma coisa... Você viu que ele falou alguma coisa aqui negativa? Não falou nada negativo aqui. Ele falou o quê? A capela is such big deal. Colégio, né? Os campos dos colégios, né? Post, alerta de spoiler, incrivelmente talentosos. Então, grupos incrivelmente talentosos, tá? Está só elogiando aqui, tá? Só aqui você sabe que tá, essa parte eles estão só elogiando. Também não usam nenhum marcador de texto de contraste. Então, there are grupos, a capela, bom tempo, tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está só elogiando. Vamos ver se a gente acha aqui. Letra A, a atividade de cantar a capela é valorizada pelas comunidades acadêmicas. Será? Ele está em Harvard. E aqui tem muitos grupos talentosos de a capela, tá? É um bom tempo, tá? Alerta de spoiler. Então, em Harvard, tá falando de um guia para Harvard, tá? Então, em Harvard tem muitos grupos inacreditáveis de a capela, certo, pessoal? Então, o que quer dizer big deal? Ainda não sei, professora, mas eu sei que ele falou bem do grupo a capela.
certo? Então vamos ver aqui, vamos por eliminação? Eliminação a gente pode usar também. Letra B, os estudantes assinam acordos lucrativos para integrar em grupos a capela? Não falou nada disso aqui. Mas aqui embaixo, some of my favorite memories, favorito, memories, memórias, né? Are hanging out with my a capella, ó, a capella group. Então é my group a capella, então meu grupo a capella. Members, eu sei que members é membros, both on campus, no campus, né? And around the country, and soon the world during our summer tour. Então world eu sei que é mundo, tour eu sei que é tour, né? The Harvard a capella, aqui ó, Harvard a capella, community, comunidade, a capela de Harvard, né? Comunidade, a capela e Harvard, que você já conhece, is absurdly diverse. Então, absurdly diverse, então, absurdamente, né? Absurdo aqui, ó, absurdo, diverso, tá? Você não precisa, absurdamente, não, é absurdo, pode ser também, entendo que você entenda, tá? Mas aqui é absurdamente diverso. And talented, e aqui, talentoso, né? I think every Harvard student, estudante de Harvard, should take advantage of all we have on campus, no campus, tá? And go see a show, certo? Então aqui não estamos falando nada de cachê, de nada. Então aqui já vai... Não. C, a universidade contrata estudantes para participar de competições a capela? Não falou nada disso. D, os grandes talentos de Harvard fazem parte de grupos a capela? Os grandes talentos de Harvard fazem parte do grupo a capela? Alguns sim, né? Não todos, né, pessoal? Então, os grandes talentos fazem, mas não todos. Ele está falando que tem, né, grandes grupos incrivelmente talentosos, mas não todos os talentos de Harvard fazem. Letra E, os maiores grupos a capela estão localizados em Harvard. Também não fala isso, ele fala que tem vários grupos a capela que é muito legal e que são muito talentosos, mas não fala que os maiores estão lá. Olha aqui, essas questões aqui, elas são feitas para confundir vocês, essa e essa, viu? Então prestem atenção, porque às vezes a gente se confunde, a gente vê alguma coisa do texto parecido e se confunde. Mas o que sobrou aí? Letra A, a atividade de cantar a capela é valorizada pelas comunidades. Então, pessoal, big deal quer dizer muito bom, uma grande ideia aqui, a capela é uma coisa muito legal, um colégio, é uma grande coisa no colégio, tá? Um grande detalhe no colégio ali, na Universidade de Harvard, tá? No college, Harvard College, que é a Universidade de Harvard. Então, nosso gabarito aí, letra A, tá? E aí ficamos aí com mais essa aulinha de revisão. Vocês ficam aí com as nossas referências, tá? Voltamos aí depois na próxima aula. E vejo vocês até lá e bye, bye!